Guerreiro, guerreira, o que você pensaria se eu dissesse para você que para passar num concurso você tem que largar a mediocridade? Você provavelmente diria, professor, o senhor está me xingando, gente, para com isso, eu quero falar sobre isso. E eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você o seguinte, me honra com o teu like, pô. Likezinho pro tio, né? Compartilha para quem você sabe que quer passar em concursos públicos, vestibulares, OAB, não interessa, multiplica isso daqui, comente, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações para ver todos os vídeos. Vamos caprichar agora para lançar pelo menos 2, 3 vídeos por semana, tá? E eu quero vocês vendo todos os vídeos. Mas voltando aqui, né, ao que eu disse para vocês no início, né, nós temos, galera, uma interpretação equivocada de algumas palavras. E a palavra mediocridade, medíocre, ela é vista realmente como, até mesmo como um xingamento, né? Chamar uma pessoa de medíocre é como se a gente tivesse ofendendo essa pessoa demais, quanto na verdade não é isso. Medíocre, ela parte da palavra média, né? Aquilo que está na média é medíocre, aquilo que está na média. Aquela pessoa que está na média, ela não está nem entre os melhores, nem entre os piores. Porque se você acha que medíocre é algo ruim, você imagina quem está abaixo do medíocre. Porque aquele que está abaixo da média, ele nem pode ter o gosto de ser chamado de medíocre, porque ele não atingiu ainda o patamar de medíocre. Ele está abaixo da média. Agora, semântica à parte, né? Nós temos que analisar algo que é até muito mais importante do que isso, né? Por que que nós vamos analisar o comportamento, né? Como psicanalista, como analista comportamental, vamos pegar um pouco agora na questão de comportamento. Por que que tantas pessoas insistem em ficar na média em relação à sua vida, em relação à sua família e insistem em não correr atrás do extraordinário, né? É outra palavra interessante. Porque quando eu digo que você precisa correr atrás do extraordinário, o que eu estou querendo dizer? Ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que é previsto. Correr atrás do extraordinário é correr atrás de algo que está fora do que é previsto ou daquilo que de repente é previsível na sua vida. Ah, o fulano veio de uma família humilde e etc e tal, e todo mundo espera que ele tenha aquela vida que, previsível. Ele vai fazer o segundo grau, vai trabalhar de motorista de ônibus que nem o pai, não. Mas de repente a pessoa, ela sai desse previsível, ela corre atrás, ela faz uma faculdade e de repente ela se prepara para um concurso e aquela pessoa que todo mundo achou que ia ter aquele empreguinho médio e tal, de repente se tornou um juiz de direito e tal. Ele correu atrás do extraordinário, ele foi além do que todo mundo previa para a sua vida. Mas por que que essa não é, na verdade, galera, isso não é algo comum na grande maioria das pessoas? Porque é muito mais fácil vivermos no grupão da média, no grupão da mediocridade. E nós nos esquecemos que existe o mérito, o merecimento, que é algo que nós precisamos correr atrás. Galerinha, bota uma coisa na cabeça de vocês. Quando o assunto é concurso público, aquela história de que o sol nasceu para todos, esquece, meu parceiro. O sol não nasceu para todo mundo no concurso público. O sol nasceu para aquele que está mais preparado. Quem não tiver preparado vai ter que se conformar com o brilho da lua, porque o sol não vai ter. Não existe vaga para todo mundo. Imagina,
Você vê os concursos públicos, 5, 6, 10 mil candidatos para 50 vagas, para 30 vagas, para 100 vagas. Como é que nós vamos ter concurso para poder agrupar todas estas pessoas? Jamais! Agora, quem tem lugar ao sol? Aquelas pessoas que de fato querem o extraordinário. Aquelas pessoas que de fato elas entendem o seguinte, eu não tenho o mínimo a fazer. É algo muito interessante da gente pensar. Existem pessoas, gente, em todas as áreas, vendedores, gestores e assim por diante, que quando elas entram num determinado serviço, por exemplo, e elas descobrem qual é, né, ou quais são as atribuições do seu cargo, elas veem aquelas atribuições como o máximo que elas precisam fazer. E isso, na verdade, é a média, é o medíocre, né? Aquilo é o máximo que eu preciso fazer, eu preciso cumprir só isso, eu cumpri só isso, tô de boa. Só que aquelas pessoas que querem viver o extraordinário, que querem fugir da média, elas veem aquelas atribuições não como o máximo que elas precisam fazer, mas como o mínimo que elas precisam fazer. E aí, justamente, aquilo que excede do trabalho comum, aquilo que excede do médio, do medíocre, é o que vai distinguir uma pessoa de outras pessoas. Simples assim. É isso que vai distinguir um vendedor que vende 10 mil do vendedor que vende 40, 50. O que vende 10, ele fez estritamente aquilo que era necessário, como se aquilo fosse o máximo que ele deveria fazer. O que vendeu 30, 40, 50, ele pegou aquela atribuição e viu como mínimo, e foi além, e andou a mais. E aquele ir além fez toda a diferença. Veja, qual é a vida, qual é o extraordinário que você busca para a sua vida? Coloque no papel o que você percebe que você precisa fazer para alcançar esse extraordinário. Agora, quando você definir isso, entenda o seguinte: isso é o mínimo que você deve fazer, não é o máximo. Vá além, vá além. Se você percebeu que você tem que estudar 1 hora por dia para que você alcance aquela aprovação, estude 2, se possível 3. Por quê? Porque é esse ir além que vai fazer com que você não só alcance aquilo que você está buscando, mas você alcance mais rápido o que você está buscando. Faz com que você não esteja entre os 100 aprovados, né? Mas faz com que você esteja entre os 3 primeiros colocados, que serão os primeiros a serem chamados. Quantas e quantas vezes a gente vê, saiu um concurso, estava previsto para chamar 100 pessoas, só que chamaram só os 3 primeiros, porque o restante era vaga de cadastro reserva. Ou seja, você, na maioria das vezes, você não precisa estar entre os 100 para conseguir aquilo que você tanto quer. Você precisa estar entre os primeiros, você precisa estar entre os extraordinários, você precisa estar entre aquelas pessoas que excederam o limite do médio, do medíocre. É isso que nós devemos buscar na nossa vida. Entenda isso de uma maneira rápida. O quanto antes você entender isso, antes você de fato vai conseguir estar nesse grupo de elite, né? E uma coisa muito importante, galera, esses dias uma pessoa comprou o meu curso, 2 dias depois ela mandou uma mensagem dizendo: professor, eu quero cancelar porque o curso ele não alcançou as minhas expectativas. Uma pessoa recém-formada, né, que estava lá fazendo um planejamento e tal. Quando eu entrei, minha equipe me passou a situação e todas as pessoas que pedem
é muito raro, graças a Deus, mas as pessoas que pedem cancelamento, eu tento entender o porquê que aquilo aconteceu para a gente perceber onde que a gente está errando. E aí eu vi que esta pessoa sequer entrou para, de fato, ver as aulas, para fazer a mentoria, para entender o conteúdo. E aí eu fiz até uma pergunta para ela: você tem certeza que as suas expectativas elas representam exatamente o que você precisa para alcançar o ponto que você quer alcançar? Entenda algo importante: eu trabalho com mentoria e com aprovação e como mentor há 20 anos, tá? Fui elaborador de provas, sei como é que as coisas acontecem. Então, assim, é óbvio que eu não consigo olhar para cada pessoa, até porque eu prego que um planejamento de estudo só pode ser feito pela pessoa. Eu, na verdade, eu apresento para você todos os instrumentos, todas as ferramentas necessárias para que você faça um plano de estudo que seja matador, que seja aprovador para você. Só que você precisa fazer. Você precisa fazer. Agora, entenda algo importante. Você só vai realmente entender tudo isso. Por exemplo, se essa pessoa tivesse feito a mentoria toda, tivesse iniciado o curso, eu até diria, de repente é isso, ela não se adaptou à metodologia, não se adaptou à forma que as aulas são expostas, mas não, ela simplesmente comprou. E aí eu acredito, e até disse isso para ela, depois que ela comprou, bateu o desespero na cabeça dessa pessoa, que percebeu o seguinte, que ela não ia estudar, ela não tinha coragem de estudar. Não é nem uma questão de vontade, é uma questão de coragem, motivação, motivo para ação. Por isso que eu sempre digo, meu amigo, minha amiga, o que te motiva hoje? E aí eu preciso que você entenda o seguinte, motivação para passar em concurso público, entenda, tem que surgir a partir de necessidade. Não é sonho que gera motivação, não é meta que gera motivação, não é objetivo que gera motivação. O que gera motivação é necessidade. É necessidade. Eu comento uma coisa bem interessante entre os meus alunos ao longo de todos esses anos. Eu tenho muitos alunos que há 10 anos atrás fez um concurso para nível médio, estudou comigo, passou no concurso, posteriormente fez a faculdade e agora está tendo dificuldade para entrar num concurso como graduado. E isso daí significa, na verdade, galera, entenda, né? O que eu chamo de síndrome do segundo concurso. Por que hoje ele está tendo dificuldade? Porque hoje ele não tem mais as necessidades que ele tinha no primeiro concurso que ele fez. Galerinha, pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Entenda o seguinte, as necessidades da base da pirâmide são as necessidades defectivas, as necessidades essenciais. Comer, respirar, ter uma casa e assim por diante, tá? O segundo escalão da pirâmide são as necessidades de segurança. Segurança de moradia, segurança de trabalho, segurança de saúde, segurança disso e daquilo. Com aquele primeiro concurso, ele supriu essa necessidade defectiva e as necessidades de segurança. As demais necessidades da pirâmide de Maslow são necessidades de reconhecimento. Veja, entenda o grau dessa necessidade. Foi muito mais fácil gerar motivação quando ele percebia que se ele não passasse no concurso, cara, ele não ia ter como pagar a conta, ele não ia ter como comer, ele não ia ter condições de dar uma moradia digna para a família dele. Mas agora ele já conquistou tudo isso. Ele não vai ter a mesma motivação. E aí a gente precisa trabalhar esse emocional para transformar estas necessidades de reconhecimento em necessidades que sejam suficientemente fortes para que ele consiga gerar motivação. Simples assim. Agora,
Todas as mudanças que você precisa fazer na sua vida, elas têm que partir de você. Entenda isso, senão a coisa não vai acontecer. Não é vontade. Mas eu tenho vontade de passar no concurso. Vontade não significa nada. Se você não transformar essa vontade em algo que que tire você da inércia. Entendeu isso? Muito importante. Resumindo e concluindo, vamos sair da média, gente. Vamos sair da mediocridade. Vamos buscar o extraordinário. Vamos entender que o extraordinário dá trabalho. Vamos entender que o caminho para chegar no extraordinário é um caminho difícil, tenso, espinhoso, mas que vale a pena no final. Entenda isso. Só depende de você. Só depende de você. Isso que é o principal. As escolhas são suas, as tarefas são suas, só que os benefícios também serão seus e da sua família. Entenda isso. Forte abraço, fica com Deus. Vamos acabar com tudo.